Juliana, e tem a palavra. Oi. Gui, obrigada. Queria cumprimentar a todos. Boa tarde a todos. É uma imensa honra estar aqui. É um imenso prazer também do convite. Queria agradecer essa Escola Paulista de Contas Públicas, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na figura dessa pessoa especial, que é o Guilherme, um amigo de longas datas, desde a Escola de Formação, em 2004, correto? Então, a gente já vem caminhando juntos na área de direito público já há um certo tempo, de modo que somos praticamente confidentes acadêmicos. Então, estou muito contente de dividir essa mesa, simbolicamente, é muito especial para mim. Também agradecer a presença de todos aqui reunidos na mesa, são grandes amigos, o professor Carlos Arisson de Feld, que é verdadeiramente uma pessoa muito especial para mim, assim como os demais grandes amigos e pessoas que admiro muito, de modo que o meu nervosismo e também minhas considerações talvez sejam perceptíveis. Mas, enfim, gente, estamos aqui para falar, então, sobre o tema que me foi designado, que é como evitar o conflito de competência federativa na ordenação pública. Tá? Então, pode... não, eu que tenho que passar. Espera aí, pronto. O roteiro de exposição é relativamente simples, tá? 3 tópicos, basicamente. Então, primeiro, uma lei nacional de liberdade econômica, o que significa, o que nós podemos depreender a partir especificamente desse mote de analisar conflitos de competência. Segundo ponto, por que a questão federativa é algo relevante? Então, muito embora, como foi bem apresentado aqui, não haja nenhuma grande inovação, certamente eu reputaria essa questão nacional de integração federal como efetivamente uma inovação. Tá? Aqui é um ponto bastante salutar desse projeto, dessa proposta. E terceiro, alguns aspectos para nós pensarmos, a partir da lei, como evitar conflitos de competência federativa, qual a resposta que a lei confere a essa pergunta que é tão primacial. Digo isso porque é o seguinte, todas as falas que me antecederam foram unânimes em usar exemplos locais como medidas de intervenção estatal com excessos. Né? Isso daí foi um ponto comum. Todos fizeram algum exemplo, trouxeram algum caso concreto com relação à regulação local. Então, é evidente que esse é um assunto da mais extrema importância. Né? A gente pode pensar nessa Lei Nacional de Liberdade Econômica como um desafio, mais ou menos Estado. Francamente, eu acho que essa pergunta ela lastreia um ponto de equilíbrio que essa lei tenta trazer. A lei parte do pressuposto, então, que houve várias leis interventivas e agora é necessário ter uma tutela mais efetiva da livre iniciativa. Não porque aqui haja um viés ideológico, mas porque assim se faz necessário para conferir concretude aos comandos constitucionais, artigo 170, a livre iniciativa, mas também para viabilizar o empreendedorismo, a inovação, a criação, o experimentalismo na máquina pública. Acho que todos, independentemente da orientação política, são unânimes em verificar a necessidade de termos mais espaço para a inovação privada, mais do privado ajudando a construir finalidades públicas. Tá? Agora, posta essa questão de mais ou menos Estado, a principal questão subjacente é como viabilizar governança da ordenação pública. Qualidade decisória. Né? Acho que o grande desafio aqui é a gente pensar o seguinte, mais ou menos Estado, mais ou menos intervenção, essa é uma questão que a gente vai analisar caso a caso, à luz de um equilíbrio que deve se ter entre o Estado viabilizando finalidades públicas, mas também deixando espaço para que o particular ajude, colabore nessa empreitada. A questão fundamental é como ordenar, como ter decisões de qualidade, como ter decisões legítimas, como alcançar finalidades públicas. Nas palavras da proposta, como viabilizar o desenvolvimento econômico e social. Certamente que a intervenção tem um papel importante nesse sentido. Tá? E eu queria dizer também o quanto que esse aspecto da lei é importante a partir de 2 casos concretos. Tá? Um caso bem recente, outro caso já bem antigo, mas com contornos atuais. O primeiro caso é a questão que se coloca agora com relação aos patinetes eletrônicos, bicicletas compartilhadas. Quem é da região aqui de São Paulo vê muito isso na Paulista, então Yellow, Green. Um caso que não é de São Paulo,
Vila Velha, Espírito Santo. Lá existe uma lei complementar, 10 de 2006, que ela estabelece o seguinte: antes de qualquer atividade econômica, é fundamental, é imprescindível que se tenha a autorização do Estado. Então, aí uma norma geral. Yellow, vocês conhecem, né? A Yellow está entrando em vários municípios, né, para compartilhamento de bicicleta e também de patinetes. Colocou, então, 130 equipamentos nas ruas, nas praças, enfim, na região de Vila Velha. E qual não foi a surpresa da Yellow? Ela teve todas as bicicletas apreendidas e também foi multada com R$120 mil, porque não teve autorização prévia lá em Vila Velha. Então, diante desse caso concreto, né, o que aconteceu? Fundamentalmente, a Yellow acabou desistindo de atuar naquele município. Então, vejam como um exemplo de ordenação que acabou inviabilizando uma atividade econômica que certamente traria bons frutos e benefícios para a sociedade como um todo. Tá? O outro caso, que é mais antigo também, com relação à meia entrada. Isso também foi mencionado aqui um pouco mais cedo, mas eu queria trazer um pouco mais de sensibilidade com relação a esse assunto da meia entrada. Tá? Primeiro que é evidente que a meia entrada tem um componente político. Se nós pensarmos na esfera federal, as duas grandes leis que dão os contornos da política de meia entrada na esfera federal foram editadas em 2013, que é o Estatuto da Juventude e também a Lei da Meia Entrada. 2013, só para refrescar a memória, foram os momentos dos protestos de 2013. Né? Então, foi uma medida para tentar abarcar, acomodar interesses dos jovens que estavam na linha de frente, os 20 centavos, por exemplo, e, de repente, uma movimentação estudantil, juvenil, não sabíamos muito bem o que eram os protestos, mas essas foram medidas para tentar frear. Isso na esfera federal. Mas, se nós pensarmos em meia entrada, e sempre com uma estrutura de fazer política com chapéu alheio, isso vem desde a década de 90 em estados e municípios. De tal modo que nós temos hoje uma pluralidade, uma diversificação de políticas. Então, vou dar alguns exemplos sensíveis. Tá? Primeiro, para menores de 21 anos, no caso de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo a constitucionalidade na DIN 2163. Também para doadores de sangue, né? No caso Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aqui é um ponto bastante pitoresco, né? Porque o STF reconheceu a constitucionalidade no Espírito Santo, a DIN 3512, e, no entanto, o TJ de São Paulo, com relação à legislação paulista, acabou entendendo como inconstitucional. Professores da rede pública e privada, no caso de Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás, jovens de até 15 anos, então não é 21 anos, são 15 anos, Novo Hamburgo, por exemplo, professores municipais. Também há notícias que no Rio de Janeiro tinha uma política especial para Olimpíadas e Paralimpíadas, então, especificamente, com base no IMC, era verificada o direito de meia entrada para essas pessoas. De tal modo que hoje a gente pode dizer que a meia entrada é realmente artificial. O Brasil tem um dos ingressos mais caros do mundo e, paralelamente a isso, posso assegurar que talvez seja o dobro. Quanto vale o ingresso no Brasil? O dobro. E se agora a gente considerar também a decisão recente do STJ, recurso especial 1737, sobre a taxa de conveniência, então a gente pode dizer que é o dobro mais 20%. Aí a ideia é minha com o Leonardo Coelho Ribeiro, eu estou escrevendo um artigo exatamente sobre isso. Tá? Então, esses efeitos reflexos. Né? E, por exemplo, Lollapalooza, ano passado, 98% dos ingressos foram meia entrada. Esse ano, não tinha diferenciação entre meia entrada e entrada inteira. A pessoa que quisesse pagar inteira teria direito à meia entrada se fizesse uma doação para o Criança Esperança. Então, esse é um ponto importante. Né? Os efeitos adversos que decorrem de uma política voluntarista, da pauta de cálculos, de análises, e o quanto que isso pode ser na ponta excludente, né? Completamente contrário à proposta original. Boa intenção, mas sem métricas, sem uma apuração mais efetiva, talvez tenhamos consequências bem deletérias como essas que estão sendo apresentadas. Tá? Mas o ponto importante, tudo isso para sensibilizá-los com relação ao eixo de transformação. Primeiro eixo de transformação que a lei traz, decisões públicas são provisionais. Parece ser um pouco estranho, né? Se a gente pensar, por exemplo, na decisão mais emblemática que se pode ter
dentro da esfera administrativa, que é o ato administrativo, né, que não vou entrar muito nas classificações, mas pense num ato administrativo concreto. É claro que ele se exaure. Então, essa questão do tempo, para nós, nunca foi assim tão sensível, né, do direito administrativo. Mas o fato é, na ordenação, lidando com atos normativos e também verificando, tendo essa sensibilidade de que essas decisões são produtos de intervenção, é preciso ter uma justificativa, uma legitimidade constantemente comprovada. Ou seja, exigências, por exemplo, de um novo ato de liberação devem ser devidamente comprovadas, que são efetivas manifestações de uma intervenção estatal sobre a liberdade do particular. São decisões profissionais, ou seja, a todo momento as decisões administrativas estão sujeitas à revisão, à análise, à mensuração, para verificar se estão satisfazendo ou não finalidades públicas. Porque, do contrário, se tem uma intervenção ilegítima sobre direitos particulares. E, mais ainda, do contrário, a gente está chancelando consequências adversas como essas que eu trouxe agora há pouco. Vila Velha, que não tem mais IELO, e talvez dificilmente tenha algum outro mecanismo dockless na região, embora isso seja a grande tendência, né, dos jovens hoje em dia. E também, no caso, também entrar essa política errática. Se a gente pensar, por exemplo, numa família média, será que ela consegue ir sábado à noite no cinema? Dificilmente não, por conta dessa política. Tá? Também, outro ponto fundamental é pensar que é uma organização em âmbito nacional. Então, essa é uma lei nacional, tá? Ela não é uma lei local ou federal, é uma lei de integração entre os entes federados. Esse é o aspecto fundamental da minha fala, por isso não vou me alongar muito agora. E o reequilíbrio que eu falei agora há pouco com relação à intervenção estatal e também esse espaço de acomodação do empreendedorismo da iniciativa privada. Tá? Então, para sintetizar, o diagnóstico prático é que nós temos no Brasil, né, por conta da nossa Constituição, essa característica da nossa federação de termos uma autonomia municipal, né, os municípios sendo efetivamente entes federados. E, pasmem, são 5.570 municípios, 5.570 centro-decisores, para lidar com assuntos que, certamente, não são específicos ao local, mas são assuntos, né, que transcendem o local. Então, esse é um ponto importante na nossa discussão. E o diagnóstico jurídico da ausência de um marco legal nacional. Daí que vem essa lei, especificamente, para lidar com a liberdade econômica, considerando a questão federativa também. Para haver um efetivo sucesso com relação ao desenvolvimento econômico e social, seria fundamental, então, termos, né, essa integração nacional para evitar esses problemas que eu falei agora há pouco do local, estabelecendo excesso de ordenação e colocando em xeque finalidades públicas. Então, como evitar conflitos de competência federativa, né? Aqui a minha proposta é colocar, então, a partir da leitura sistemática da proposta, 3 diretrizes que eu consigo depreender. Primeiro, clareza na positivação da hermenêutica constitucional em matéria de competência concorrente. Segundo, diretrizes interpretativas para a harmonização da ordenação econômica. E terceiro, regra de prevalência das normas federais, nos casos específicos, como irei trabalhar daqui a pouquinho. Então, primeiro, clareza na positivação da hermenêutica constitucional com relação à competência concorrente, né? Aqui me parece bastante claro que a leitura feita foi a partir da Constituição, tomando como base o artigo 24, verificando, então, que nós temos essa competência concorrente para a disciplina de direito econômico, mas, especificamente, para o primeiro, estabelecendo que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a regra fundamental é trabalharmos com normas gerais de direito econômico. Então, essa é uma lei nacional com normas gerais para edição, interpretação e aplicação de normas de direito econômico. Mas, o que vem a ser normas gerais de direito econômico? Como identificá-las na prática? Né? Esse é o grande desafio que a gente pode verificar no dia a dia prático, porque no dia a dia prático a gente pode ver outras interpretações. Né?
o que pode ser direito econômico vis-à-vis de uma substância consumerista, do meio ambiente, por exemplo, são grandes desafios que se colocam na prática. A ideia do projeto é pensar na organização fundamental da economia, é dizer, assuntos de ordem econômica são fundamentais para o desenvolvimento econômico e que digam respeito a todo o país, e não apenas a uma localidade. Tá? E o conceito utilizado para tanto foi do interesse nacional. Essas normas, então, essas normas gerais de direito econômico são, para todos os efeitos, consideradas de interesse nacional. Elas dizem respeito a todas as localidades, a todas as regiões, estados, DF, municípios. E a proposta, então, é que essas normas gerais balizem de modo uniforme toda a atuação ordenatória nessas diferentes esferas decisórias. Tá? A noção de interesse nacional é reconhecida pelo STF, então aqui a gente não tem uma grande inovação, cito alguns exemplos em que houve emprego do interesse nacional, especificamente para dizer, reafirmar a competência na esfera da União Federal. Então, por exemplo, o prazo para a liberação dos repasses e receitas tributárias, licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros, e também fixação de horário de funcionamento bancário. Tá? Esse é um ponto importante, não do comércio, mas bancário. Portanto, se eu pensar em diretrizes interpretativas, nessa Lei Nacional de Liberdade Econômica, nós temos aqui 3 aproximações. A primeira é uma própria diretriz que a lei confere. O artigo 5º traz uma diretriz interpretativa. É dizer, interpreta-se em favor da liberdade econômica, do respeito aos contratos, aos investimentos, à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Não é o interesse público, a supremacia do interesse público, de modo vago e sem a devida fundamentação. Aqui é uma tentativa de integração da ordem jurídica, verificando que há valores públicos e valores privados, todos igualmente tutelados pelo direito. E uma tentativa, então, de harmonização, e aqui uma regra interpretativa, quando se trata de ordenação sobre a atividade privada. Mas também a gente pode pensar nessa hermenêutica da competência concorrente. Normas gerais de direito econômico são de interesse nacional, integram todas as entidades federadas e dizem respeito à organização fundamental da economia. Daí a gente pode retirar algumas interpretações que essa lei não acolheu. Então, primeira interpretação, acho que todo mundo já deve ter se deparado com alguma regra, algum escrito, algum dogma nesse sentido, né? Se a norma local for mais restrita, ela deve prevalecer sobre a federal, na medida em que isso tende a melhor tutelar o meio ambiente. Isso aqui em matéria ambiental. Tá? Certamente que essa não foi uma interpretação abarcada aqui para a Lei Nacional de Liberdade Econômica. Trazendo alguns exemplos concretos que eu extraí da própria jurisprudência. Tá? Então, por exemplo, o TJ de São Paulo acabou declarando a inconstitucionalidade de uma lei que vedava o comércio de couro de animais. Uma finalidade altamente ambiental, né, de defesa, de tutela dos animais. Então, essa lei foi declarada inconstitucional. Outro exemplo do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 586224, o STF declarou inconstitucionalidade de lei municipal que proíbe a queima de palhas de cana-de-açúcar, tá? Ou uso de fogo para na agricultura, como atividade agrícola. E também no próprio STF, agravo regimental no recurso extraordinário 633.548, inconstitucionalidade de lei municipal que limitava em 10% o tamanho do território para ter exploração de cana-de-açúcar. Então, todas as finalidades ambientais, e o STF, com muita tranquilidade, acabou declarando a inconstitucionalidade pelos mesmos fundamentos. Gui, quanto eu tenho? 10 minutos? Tá. Então, tem esse aspecto também, um interesse local absoluto. Parece que esse assunto não foi, essa máxima interpretativa não foi acolhida na Lei Nacional de Liberdade Econômica. Então, um exemplo, né, um caso que está muito em debate agora, é com relação a atividades econômicas privadas de transporte dual remunerado de passageiros, tá? Por aplicativos. Então, a caso do Uber e toda a questão de regulamentação local, tentativa até mesmo como fruto de um lobby espúrio, para afastar essa iniciativa nas regiões locais. Então,
essas são interpretações que a lei certamente não abarcou. Com relação à prevalência das normas federais, me parece bastante claro que essa leitura de verificar que existem normas gerais de direito econômico que têm interesse nacional, dizem respeito a atividades fundantes da economia, vai levar a uma prevalência da resposta federal frente à resposta local. 3 ordens. Primeiro, restrição à produção normativa de estados, DF e municípios. Então, essa é uma leitura que nós podemos ter daqui por diante, no momento da edição desta Lei Nacional de Liberdade Econômica. E vamos ter aqui, então, uma orientação mais clara sobre a produção de leis, regulamentos, orientações e súmulas, de modo que qualquer norma geral que venha dos estados, municípios e Distrito Federal serão, para todos os efeitos, declaradas inconstitucional. Isso não é nada novo, isso não é nada estranho, depende, logicamente, da interpretação constitucional e também da jurisprudência vasta do Supremo Tribunal Federal. Tá? Segundo, eu gostaria de chamar a atenção para um preceito da lei, artigo 14, inciso 3, a linha A lei não poderá exigir ato de liberação, cujo objeto e requisitos se assemelhem a um ato de liberação já existente no mesmo ente da federação ou ente de maior abrangência. Ou seja, municípios não vão poder, por exemplo, estabelecer regras de atos de liberação ou condicionar a liberação de uma determinada atividade econômica quando já se tenha algo semelhante ou em outra previsão do próprio ente federado, ou no ente federado de maior abrangência, Estado ou União Federal, por exemplo, o mesmo vale para Estado e União. Então, aqui uma regra de preempção. Se nós pensarmos no panorama norte-americano, né, esse assunto é muito comum lá. Grandes casos para o Tribunal Federal, na Suprema Corte norte-americana, envolvendo a questão de antinomia entre normas federais e normas estaduais. Lá, a regra ainda é muito mais avançada, muito mais arrojada. Né? Lá, por exemplo, se tem a Supremacy Clause, então, é reconhecimento de que a legislação federal, na verdade, significa a lei do povo, né? Então, do território, de modo geral, de modo que todos os tribunais e as demais leis devem respeito à lei federal. E parece que aqui no Brasil a gente não adotou propriamente a preemption, que é essa ideia de prevalência, então, da resposta federal, mas nós temos agora uma tentativa de acomodação. Então, vejo que aqui é uma lei geral, uma norma geral, estabelecendo limites, restrições, o que não pode ser feito por municípios, estados e DF. Nessa linha também, o artigo 12. Os estados, DF e municípios não imporão barreiras burocráticas e nem oneração ao livre exercício em seu território das atividades econômicas privadas, ainda que envolvidos profissional, empresa, estabelecimento, produto ou veículo de outro ente da federação. Então, aqui uma norma geral também restritiva da produção normativa. Alguns precedentes judiciais que fazem coro a essa interpretação, todos do Supremo Tribunal Federal, e aqui gostaria de deixar bastante claro o seguinte, gente. Essas decisões, claro que eu fiz meu dever de casa, eu fiz pesquisa de jurisprudência, mas eu também tive acesso ao trabalho espetacular de uma aluna chamada Giovanna Macari. Quem não conhece a Sociedade Brasileira de Direito Público, recomendo vivamente que vocês entrem no site, lá tem muitos trabalhos. A Giovanna fez um trabalho espetacular, fazendo levantamento empírico e análise das decisões do STF, especificamente sobre essa matéria da competência concorrente e direito econômico, como que o STF se posiciona com relação a várias decisões. Então, esse é um projeto educacional que realmente traz bons frutos, porque a gente consegue compreender melhor a nossa prática e também a realidade administrativa, e falo isso abertamente porque é bem legal vermos que é um estudante fazendo isso. Né? Qual o papel da academia no futuro brasileiro? Certamente, essa é uma frente. Tá? Mas, enfim, já agraciando a Giovanna pela cola, estou brincando, nós temos, então, alguns exemplos, né, que ela vai apresentar. Então, Lei do Estado de Santa Catarina, dispondo sobre assinatura básica mensal declarada inconstitucional.
Lei do Estado de São Paulo, que previa a obrigação de remoção gratuita de posse pelas concessionárias, também declarada inconstitucional. Lei do Estado de São Paulo, que proíbe o corte de energia elétrica por falta de pagamento sem aviso prévio, inconstitucional. Lei do Distrito Federal, assegurando a gratuidade do estacionamento nos estabelecimentos privados. Está errado aqui, gente, corrijam. Estacionamento dos estabelecimentos privados. Também inconstitucional. E, por fim, outro exemplo, também de Santa Catarina, lei dispondo sobre licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros, também declarada inconstitucional. Ainda, além de restrições à produção e aplicação normativa, limitações. Então, aqui, a lei deixa bastante clara a questão do enforcement, então, a fiscalização e aplicação de sanções com relação às normas gerais de direito econômico devem obediência à legislação federal. Mas isso não quer dizer que não exista uma esfera decisória e de atuação dos municípios, estados, DF. Se a gente pensar, por exemplo, nessa questão super tradicional de disciplina, aqui faço menção expressa à súmula 645 e à súmula vinculante 38, é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Me parece claramente que essas matérias urbanísticas, ambientais, sanitárias, tributárias, locais, urbanísticas de modo geral, ainda, obviamente, se encontram aos auspícios e integram essa competência local. É óbvio, isso daí é a Constituição Federal que vai estabelecer as competências. No entanto, se coloca esse dever de compatibilidade. Agora, um dever de compatibilidade com relação a uma lei nacional dispondo de normas gerais de direito econômico e também um programa mínimo de ação. Eu acho que esse é um aspecto super importante pelo seguinte, não é apenas a questão da substância, né, do que regular, quanto regular e para onde regular, mas também do método da regulação. Então, quando a Lei Nacional de Liberdade Econômica estabelece com muita clareza que, olhem lá, edição e revisão de regulamentos com base em evidências, a cultura, então, desse cálculo, desse consequencialismo, que não é antípoda da LINDB, compilação temática do estoque regulatório, essa constante necessidade de revisão de decisões, avaliações periódicas sobre a efetividade das decisões públicas, tá? E o sistema de gestão de riscos e controle interno, nós temos aqui o Programa Mínimo de Ação. Esse é o Programa Mínimo de Ação comum a todos os entes federados, nacionalmente. Tá? Então, não é só uma questão da substância, mas também do método para termos essa expressão. E também suspeição de eficácia das normas. Então, aqui, com base no parágrafo 4º da Constituição Federal, se estabelece a interpretação de que, com a edição da Lei Nacional de Liberdade Econômica, as normas estaduais, distritais e municipais terão sua eficácia suspensa. Isso está expressamente previsto na lei. E a ideia, então, aqui, é que essa suspensão da eficácia tenha essa serventia de ter um momento de harmonização e de integração. Então, aqui a gente não pode fazer essa leitura errática de que nós temos o tolimento da autonomia municipal, ou ainda nós temos devida restrição à competência estadual, mas antes parece ser momento de trabalhar para a harmonização, de acordo com a norma geral prevista agora na Lei Nacional de Liberdade Econômica. Então, alguns exemplos, né, que dá para a gente pensar nesse hiato, né, com relação à suspensão da eficácia. Primeiro, parece um momento oportuno para fazer a devida revisão. Produção de novas normas, revisão de antigas normas, revogação, que não se coadunem mais com a síntese, a substância da lei e também com o método de formação que ela imprime. Ainda, efetiva articulação de órgãos e entidades que tenham competência para ato de liberação com relação à mesma matéria. A Lei de Liberdade Econômica coloca esse ônus de integração. Então, parece que aqui tem efetivamente uma possibilidade, né, de revisão dessas normas para construir um plano mais efetivo nesse sentido. Racionalidade na construção do Atlas Digital Unificado. Ou seja, quais são as competências? Quem
órgão, ente, detém essas competências, um atlas amigável, que possa ser facilmente depreendido, evitar possíveis conflitos de competência, ainda, em particular, consiga, de modo mais claro, se orientar. Adequação à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, a ser definida em lei, um grande programa de integração, portanto. Tá? E, para finalizar, aí, que é o grande finale, na verdade, acho que o professor Carlos estava pensando, não vai falar sobre a divisão de competências? Está aí a divisão de competências, né? Então, a lei, no seu artigo 11, traz esse aspecto de dizer, exemplificativamente, quais são as normas gerais de direito econômico, qual a substância. Então, por exemplo, integração econômica internacional, que todo mundo conhece, isso aí é bastante usual, acho que não geraria qualquer ordem de polêmica com relação a esses aspectos. Comércio exterior e interestadual, investimento de capital estrangeiro, prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica e sistema financeiro nacional. Agora, o que mais que a gente pode considerar como substância de uma norma geral de direito econômico, cuja disciplina fica a cargo da União Federal e não a estados, distrito, federal e municípios. Também, livre circulação de agentes econômicos, bens e serviços no território nacional, para não criar empecilhos, por exemplo, de entrada de substâncias em uma localidade, tá? Por exemplo, agrotóxicos, ou ainda organismos geneticamente modificados. Condição para entrada, atuação e permanência de agentes econômicos nos mercados. Tá? A mesma coisa com relação ao ato de liberação que a gente discutiu agora há pouco, né, da Yellow em Vila Velha. Preços, também. Direitos e obrigações contratuais, jurisprudência remance pacífica no STF, com relação à competência federal nessa disciplina legislativa. Direitos básicos do consumidor. Atenção a isso, direitos básicos do consumidor. É uma competência depreendida no artigo 170 da Constituição. Tá? E características técnicas para a segurança e harmonização de instalações, equipamentos, atividades e serviços. Então, aqui, por exemplo, todo o debate com relação a antenas. Tá? Então, quem trabalha no setor de telecomunicações deve ser altamente sensibilizado com relação a essa dificuldade técnica para desenvolver um serviço federal na ponta. Porque, a bem da verdade, o direito administrativo se constrói na ponta, né? Então, o importante aqui é ter, efetivamente, essa integração. Então, a Lei Nacional de Liberdade Econômica traz segurança e deixa bastante claros quais são os aspectos interditados, quais são os temas de competência privativa da União Federal. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora é o momento do jabá. Então, eu não fiz no começo, faço agora. Aqui vocês têm os sites das instituições que eu tenho imenso prazer de está envolvida, o Carlos Ari também foi o precursor, o Guilherme se formou lá, a Sociedade Brasileira de Direito Público apoia a iniciativa, conheçam, todo ano alunos são selecionados para terem uma investigação empírica, um ano de dedicação à pesquisa, e eu garanto a vocês que grandes nomes saíram de lá, e seres humanos maravilhosos também. Nós temos também a nossa página no Facebook, no grupo público da Fundação Getúlio Vargas, é o nosso braço de pesquisa aplicada em direito público. Então, por exemplo, a pesquisa do Observatório TCU é do grupo público, pesquisa agora em curso também sobre o whistleblowing é do grupo público, e assim como iniciativas de diálogo também de lá. Acompanhem, nós sempre colocamos produtos e também palestras, informações interessantes, e o Jota, a gente tem a coluna Controle Público. Eu convido a todos que acompanhem o que a gente tem a dizer, nossas reflexões sobre o controle da administração pública. Muito obrigada.